pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como tá aqui já são 1h30 da tarde, daqui a pouco eu tenho que buscar o Theo na escola. Como combinamos, né, que eu sou uma pessoa de palavra, vocês postaram lá as perguntas de vocês na fanpage e eu vou responder. Combinado? Eu falei que o vídeo não ia passar de 20 minutos, mas tudo depende, né? Vamos ver. Eu acho que pelo número de perguntas que tem aqui, eu vou ter que gravar 2 vídeos. Eu achei que eu postei a pergunta e eu achei que ia ficar cri, 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 que ninguém ia mandar nada e de repente eu olho e tem 80 comentários. Então, como vocês são faladeiros e faladeiras, de repente eu gravo 2 vídeos. Vamos ver como vai andando aqui. Pra ser justa, eu vou começar lá de quem foi a primeira pergunta. Então vamos começar. A Anne Nogueira perguntou o seguinte: o Theo tem ataque de raiva? Se tem, o que você faz na hora? Sim, o Theo, como todo autista, ele tem os ataques de raiva dele, porque a gente sabe que os autistas, eles têm dificuldade de lidar com as emoções, principalmente as emoções que são desconfortáveis. Então, raiva, tristeza, frustração, tudo isso pode gerar um ataque de raiva, ou aquele famoso ataque que parece uma birra, né, que se joga no chão, que chuta, que grita, aquela coisa toda que a gente tá acostumado. Bom, primeira coisa importante o que reduziu muito esses comportamentos do Theo foi quando a gente começou o uso do PECS. Eu vou colocar aqui um link para o PECS em algum lugar, acho que aqui na tela. Que é um sistema de comunicação por troca de figura, porque um dos principais motivos desse tipo de comportamento em criança autista é a dificuldade de comunicação. Então, no momento em que você já dá uma ferramenta para que ele consiga se comunicar, no caso da criança não verbal, já diminui muito, muito essa questão dos comportamentos de crise de raiva e tudo. Aqui em casa eu costumo dizer que o PECS foi um divisor de águas mesmo, no caso do Theo. A partir do momento em que a gente deu para ele uma forma de se comunicar, esse tipo de comportamento foi ficando mais raro, mais raro e mais raro. Ainda acontece, principalmente em épocas que o pai dele tá viajando muito, porque ele é muito apegado com o pai dele, então quando o pai dele viaja eu percebo que ele tá mais nervoso, então qualquer não, qualquer coisa já é motivo para se jogar no chão. Bom, depois pulando essa introdução grande que eu fiz, o que eu faço? Gente, cada caso é um caso. Como eu já avisei lá no post, eu não sou médica, eu não sou terapeuta, eu não sou nada, eu sou a mãe do Theo. E eu tenho déficit de atenção, eu vi um passarinho passando no quintal e acabei de olhar. Voltando, eu não sou médica e tudo. Eu já vi muita gente falando que as terapeutas recomendam, quando a criança se joga no chão e dá uma crise de raiva, de birra, qualquer coisa, que você ignore. Ok, eu não sei se isso funciona na casa de alguém, aqui não funciona. Primeiro que eu notei é que comportamento é comunicação. Então, se o Theo tá no chão chutando, com raiva, alguma coisa, ele está comunicando alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar descobrir o motivo daquilo. Algumas vezes a gente não vai descobrir, mas muitas vezes a gente vai descobrir e aí a gente vai em cima daquilo. Então, por exemplo, se jogou no chão em uma hora determinada que era o pai dele que ia estar dando banho nele, botando ele pra dormir. Geralmente eu imagino que ele tá com saudade do pai. Não vou ignorar, gente. É um sentimento ruim que ele tá tendo. Eu, como mãe, eu tenho o dever de acolher essa criança. Eu não vou virar as costas pra ele, tá? O que eu costumo fazer se ele estiver fazendo barulhos ou gritando num nível que ele consiga me ouvir ainda, eu falo, mamãe vai esperar você se acalmar um pouco e aí a gente conversa. Isso é a primeira coisa que eu falo. Se eu vejo que ele ainda pode me ouvir, eu falo, eu sei que você está, aí vem, você vai nomear, né? Aqui em casa o que eu faço é nomear o sentimento pra ele. Filho, você está assim porque você está com fome. Você está assim porque você está triste porque o papai está viajando. Você está assim porque você está com tédio porque não tem nada para fazer aqui em casa. Eles têm muita dificuldade de reconhecer os sentimentos e as emoções. Então quando você nomeia, você começa a ensinar ele o que é aquilo que ele está sentindo e como lidar com isso de uma melhor forma. Então muitas vezes, depois que eu faço isso, eu já percebo que ela entendeu o que está acontecendo aqui. De duas uma, ou eu falo com ele, olha, a mamãe tá aqui com você, você vai se acalmar, olha pra mamãe, nessas horas a gente é que tem que estar mais calmo do mundo, né? O mundo pode estar caindo, mas a gente tem que estar ali porque a criança vai se espelhar na gente pra acalmar. Então, geralmente eu falo com ele, olha, a mamãe tá calma, você vai se acalmar também, você vai conseguir se acalmar, isso é o que eu faço. Ok, isso eu faço 90% das vezes, mas tem sempre aqueles 10% de vezes
em que nada do que você fale vai funcionar ali. Então, de duas uma, ou eu falo, tá bom, eu vou deitar aqui no chão e ficar aqui com você até você melhorar, porque eu não consigo te ajudar, filho. Mamãe não sabe o que fazer para te ajudar, então a mamãe vai ficar aqui do seu lado. Essa é uma opção. A outra opção, quando a coisa está realmente quebradeira e eu vejo que não tem saída e que ele realmente está numa espiral e ele não quer se acalmar com nada, é o último recurso, eu falo com ele para ir pro quarto dele. Por que isso funciona? O que eu expliquei pra ele é o seguinte: tá tudo bem você ficar com raiva, tá tudo bem você ter fome, é assim mesmo, a gente fica com tédio mesmo, mamãe também fica com tédio, mas aqui na sala com as pessoas que estão aqui embaixo você não pode se comportar dessa forma. Então, se você não se acalmar, você vai chorar lá no seu quarto. Aí quando você se acalmar, você pode sair do quarto. Isso funciona aqui. Não estou falando que é pra vocês fazerem isso, não acho que funciona com todo mundo, eu estou falando do meu filho Theo. Quando a coisa ficar muito feia, que é muito raro, graças a Deus, às vezes eu peço ele pra ir se acalmar no quarto dele. E isso geralmente funciona, ok? Próxima aqui. Sandra Henrique. Andréia, o Theo costuma gritar no fim do dia? Se ele grita, o que faz? Sim, o Theo, como a maioria das crianças não verbais, ele tem muita estereotipia vocal. Então ele tem aquele i que ele fica fazendo com o brinquedo na mão. Tem vezes que ele começa a gritar pelo prazer de gritar, porque vê que assusta a gente e tudo. Uma coisa que é importante a gente ter em mente nesses momentos é que, dependendo da reação que a gente tiver, a gente vai estar reforçando o comportamento. Porque se o objetivo desse comportamento de gritar for chamar a sua atenção e você der atenção, então aí é que a criança não vai parar nunca de gritar. Então, de duas uma, ou eu ignoro quando ele começa com essa gritaria, porque geralmente, e o Theo é safado nesse aspecto, ele grita e olha pra nossa cara. Então, se eu tô num dia ok, que eu não tô com dor de cabeça nem nada, eu simplesmente ignoro e tento chamar a atenção dele pra outra coisa. Ou, dependendo, se tiver demais, o que eu faço é, olha, a mamãe não gosta de grito, então a mamãe vai sentar ali do outro lado do sofá. Eu saio do lado dele e sento longe dele no sofá. Porque isso, você reforça negativamente esse comportamento. Ele vai ver que se ele gritar, a mamãe não vai mais sentar perto dele. Então ele vai parar de gritar. Geralmente aqui é o que funciona. E não funciona só pra grito, funciona também pra tapa, pra essas coisas, aqueles comportamentos inadequados que eles têm quando eles querem chamar a nossa atenção. Então se ele começa a me dar tapa, me beliscar, qualquer coisa, eu dou um aviso e eu falo, se você fizer de novo, mamãe vai sair de perto de você. Se ele faz de novo, imediatamente eu largo o que eu estou fazendo do lado dele e eu vou pro outro canto do sofá e eu falo, eu não vou ficar perto de você porque eu não gosto quando você me bate. Ok? Aqui funciona. Alecrim Flor, acho que não é o nome dela, né? O Theo tem aquelas crises chamadas de meltdown, se tem como você lida com isso? Faz uso de contenção? Eu já respondi, mas eu nunca precisei conter o Theo não. Ele tem uma coisa de às vezes dar uns chutes no joelho, que só quando eu vejo que tá ficando muito feio, ele tem isso desde os 2 anos de idade. Aí eu dou uma seguradinha na perna dele, mas eu nunca precisei super segurar ele, nunca saiu do controle nesse nível não. Vamos lá. Maiara Leal, o Theo toma ou já tomou algum tipo de medicação controlada? Vamos lá, o Theo já tomou várias medicações controladas. Quando ele tinha 4 anos, a gente resolveu tentar, a gente foi num médico. A primeira medicação controlada que o Theo tomou foi o Abilif. O Abilif, nos 2 primeiros dias, parecia que o autismo tinha ido embora. Foi surreal, nem barulho ele não fazia mais, as estereotipias foram embora, foi uma coisa que a gente ficou de queixo caído mesmo. Só que passados 2 dias, ele começou o efeito ir embora. Aí o médico falava pra gente aumentar a dose. Quando a gente foi aumentando a dose, o Theo teve um dia de surto mesmo. A gente tava morando em São Paulo nessa época, que o marido teve que botar ele no carro e ir pra Bandeirantes, sabe a Bandeirantes que vai de São Paulo pra Campinas? Pra ver se o Theo dormia. E foi esse o nível de surto de hiperatividade que o Theo teve. Ok, não deu certo o Abilif. Tentamos também o Risperdal, tanto o Risperdal mesmo quanto alguns genéricos. A única coisa que fez foi ele ficar igual um ogro de fome e a gente tinha que trancar a porta da cozinha, não teve mais nenhum efeito positivo. A gente tentou Neuleptil, o Neuleptil, além de não dar nenhum efeito bom, fez ele babar, o Theo piorou demais a hipotonia e ficava um fio de baba pendurado da boca dele. Não deu certo. Tentamos Neosine, ajudou um pouquinho com a hiperatividade dele, a gente deu pra ele durante 1 ano, entre os 5 anos e, sei lá, 5 anos, entre 4 anos e meio e 5 anos, alguma coisa assim, até a gente perceber que o efeito já não estava compensando os possíveis efeitos colaterais. Então a gente tirou dele também.
Eu acho que para uma medicação valer a pena, você tem que ter um ganho muito grande com relação aos possíveis efeitos colaterais que tem ali. Um médico falou pra gente que talvez o TEL tenha uma característica genética que faça ele reagir de forma contrária às medicações que ele recebe, que eu não duvido. Enfim, até agora só batemos na trave. As únicas coisas que o TEL toma: melatonina para dormir, ele toma. E a gente começou em fevereiro a dar pra ele um suplemento chamado GABA. Não façam isso sem a ajuda de um médico. O GABA, ele tem a ver com ansiedade, estresse, ele é um neurotransmissor e a gente sabe que a parte de neurotransmissores é meio bagunçada nas pessoas que têm transtornos psiquiátricos. O TEL, ele estava acordando à noite todo dia. Questão de 1 ou 2 vezes por noite ele acordava e umas 3 vezes por semana ele acordava e não dormia mais. Então a gente resolveu tentar esse GABA, porque eu já tinha ouvido falar que podia ser positivo, e o resultado é que com 2 dias que o TEL estava tomando GABA, ele passou a dormir a noite inteira e desde fevereiro o nosso inferno acabou. Então assim, aqui, com o meu filho, com o perfil genético do meu filho, o GABA foi simplesmente sensacional para a questão do sono dele. É um suplemento, se você estiver interessado, você conversa com o médico do seu filho ou a médica do seu filho sobre a possibilidade de tentar. A gente sabe que dependendo do perfil genético da criança não vai fazer muita diferença, mas aqui em casa foi o que salvou nossas noites de sono. Valeu? Vamos mais um. Natália Stevlana. Pela sua experiência, qual a melhor forma de lidar com a seletividade alimentar? Gente, seletividade alimentar, vamos lá, vocês vão me odiar. Eu não tenho esse problema aqui. Ok, toda criança tem lá uma coisinha ou outra que ela não gosta de comer, o TEL implica com verdes. Então assim, ele cata até a salsinha do prato, aquela coisa, ele não curte verde, não. Mas o TEL nunca me deu trabalho pra comer. Desde bebê, desde a introdução alimentar dele, ele comia as coisas fazendo nham, nham, nham. Até hoje ele come fazendo barulhos. Minha sogra acha o máximo. Ele teve uma fase mais chata que foi com 2 anos, que foi logo depois do diagnóstico de autismo, que ele parou de aceitar coisas novas. Até ali, tudo que a gente já tinha oferecido pra ele, ele continuava comendo. No entanto, como eu sei que muitos de vocês têm, a dica está, vou colocar aqui na tela, tá? Tem um link para um texto que eu escrevi sobre seletividade alimentar, com pesquisas que eu fiz a respeito. Não é a minha experiência, são pesquisas, mas eu acho que pode ajudar vocês. Então clica aqui e vai lá pro texto. A mudança de rotina para ele e para você é complicado e esperar às vezes é difícil? Mudança de rotina para o TEL é menos complicado do que para a maioria dos autistas. Às vezes eu uso história social para ajudar com mudança de rotina. Às vezes simplesmente de eu falar com ele, eu antecipar a coisa falando mesmo, com poucas palavras e devagar, ele já entende. E, gente, a gente já fez 2 mudanças internacionais, né? Se a gente não teve problemas, então eu acredito que realmente a grande questão dele não é mudança de rotina. Esperar é difícil? Esperar é difícil. Para toda criança autista, esperar é difícil. Então a gente leva um iPad, a gente tenta fazer uma brincadeirinha física com ele, cosquinha, qualquer coisa, ou levar uma coisinha que ele goste de comer, qualquer coisa dessas para facilitar aquele período chato de espera. Vamos para a próxima. O TEL fica se machucando, tipo com o dedo passando em ferimentos, parecendo que não está sentindo nada. Foi a Nadjane Santos. Então, o TEL claramente sente menos dor do que o normal. Isso faz parte do sensorial desregulado que as crianças autistas têm. Uma vez a gente percebeu que ele tinha machucado o pé porque a gente começou a ver um rastro de sangue na cozinha. Às vezes ele se corta e ele parece que nem sentiu nada. Então a gente tem que ficar de olho sim. E sim, ele tem mania de cavucar machucado, é um problema. Qualquer coisa que tenha casquinha, na hora que você vê, tá ele arrancando a casquinha e o troço tá sangrando de novo. Então a questão é tentar tirar o foco, porque né, ele começa a implicar com a casquinha, não tem muito o que fazer. A gente tenta tirar o foco dessa situação. Andréia, mudança para outro país mudou o que na vida do TEL? Pontos positivos e negativos. Gente, pontos positivos. O TEL tem mais... Vou falar o óbvio, né? O TEL tem mais segurança, o TEL tem uma escola que realmente entende o que é autismo e consegue ensinar ele de forma que ele aprenda. O TEL consegue brincar na rua, o TEL tem uma vida social agitada no sentido de que a gente viaja muito com ele, por você estar na Europa, qualquer 1 hora de voo você está em outro país aqui perto, então o TEL viaja um bocado. Aqui a gente tem uma qualidade de vida maior nesse aspecto.
Ponto negativo é a distância da família, porque o Theo é muito apegado com os avós, com as tias, com os tios, então sente saudade, né? E isso acho que é a mesma coisa que é pra ele, é pra gente. O que mais pega é realmente a distância, porque quando a gente morava em São Paulo, todo fim de semana a gente estava na casa da minha sogra. Então o Theo cresceu indo pra casa dos avós todo fim de semana. E aqui somos nós somos uma unidade familiar, nós três, e é isso. Temos um casal de amigos brasileiros aqui e acabou. Então, sem dúvidas, de ponto negativo, o que mais pega é a questão da saudade da família e da distância da família. Quando, a seu ver, é indicado a comunicação com figura, será que tem uma indicação? Por exemplo, tem uma idade? Foi a Daniela Serafim. Na escola do Theo de Londres, eles já usavam com criança com 2 anos de idade, que eles percebiam que estava com atraso de fala, a fono fazia uma avaliação se a criança estava mais apta a se comunicar por linguagem de sinais ou por PECs, e aí ela iniciava com a comunicação alternativa. O ponto é, a criança tem que aprender a se comunicar de alguma forma. Então eles vão dar essa forma. A criança aprendendo a se comunicar, seja com a figura, seja com a linguagem de sinais, se ela tiver a capacidade de falar mais tarde, aquilo vai ajudar ela, porque vai ensinar ela que comunicação é legal, que você pede o que você quer e você consegue. Então a comunicação alternativa ela ajuda muito, inclusive, para puxar a fala, se é assim que a gente pode dizer, de crianças que têm essa potencialidade de falar no futuro. Você pretende ter mais filhos? Por quê? Essa pergunta apareceu aqui um pouquinho. Eu escrevi sobre isso, eu vou deixar o link aqui. Mais de uma vez até, em mais de uma ocasião. Se eu queria ter mais filhos, se a pergunta fosse, você gostaria de ter mais filhos? Sim, eu gostaria, até uns 2 anos atrás eu tinha essa vontade, mas já estou com 40 anos, não vai rolar mais, e a gente não pretende ter. Por quê? Acho que o porquê é óbvio, tem uma chance muito grande de vir uma outra criança autista, a estatística geral é 20%, mas o 20% é a média, né? Se você pegar a minha família, em que a gente tem eu tive um tio esquizofrênico, eu tenho um primo com diagnóstico de esquizofrenia, isso do lado do meu pai. Do lado da minha mãe, a gente tem algumas pessoas que eu desconfio que sejam Asperger, desconfio muito, muito, muito mesmo. Eu tenho déficit de atenção, a genética tá ali, né? Não tem muito como a gente fugir dessa brincadeira da genética. Então eu e meu marido, a gente fica com medo mesmo. Eu acho que tem pessoas que falam numa boa, não, se vier outra a gente vai amar com certeza, mas é assim, nossa decisão pessoal aqui a gente não aguentaria mais um baque nesse aspecto. É muito pessoal, é extremamente pessoal. Se vier e não for autista, né, é tudo de bom, mas se vier e for autista, dependendo da situação, ainda mais se for um autista mais severo, pode ser muito complicado e a gente optou por não lidar com essa situação. De novo, é uma situação muito particular, depende de cada um sabe pesar aí na balança os prós e contras e tomar a sua decisão. A nossa foi essa. Quem procurar primeiro, psiquiatra ou psicólogo? Eu iria no psiquiatra, mas eu sempre iria num psiquiatra com experiência em autismo. Porque o psiquiatra que não viu autismo de A até Z, pode ser que ele não pegue qualquer diagnóstico, entendeu? O autismo ele tem sutilezas, então tem criança que é autista, mas faz contato visual. Tem criança que é autista, mas brinca de maneira apropriada com o brinquedo. Então, se o cara não tiver muita experiência, já não tiver visto todos os tipos de autismo que puder aparecer na frente dele, pode ser que ele dispense uma criança e fala que ela não é autista por causa de uma coisinha assim. Então, o essencial é ter experiência com autismo. A gente tem uma lista no site de indicações das mães e eu vou colocar o link aqui. Eu não sei se eu tô apontando pro lado errado, depois eu vou descobrir. Outra pergunta sobre seletividade alimentar que eu já respondi. Você segue algum tipo de dieta específica com o Theo? Edilene Serrou. Edilene, não. E eu vou falar pra você por que não. Eu sou bundona, tá? Eu sou bundona, parabéns para mim, eu sou bundona. A gente viaja muito e a gente começar uma dieta com ele vai impactar em muitas coisas na nossa vida. Quando você fica num hotel, tem alimentação, quando vai para restaurante, enfim, é um dos motivos pelos quais a gente não tentou a dieta sem glúten e sem leite. O que eu acho disso do ponto cientificamente falando? As pesquisas que foram feitas, pesquisas sérias, publicadas em revistas científicas sérias, com revisão, aquela coisa toda, sobre a dieta, falam que não teve diferença nas crianças que fizeram dieta, as crianças que não fizeram dieta. Eu questiono um pouco a metodologia, porque quem faz a dieta diz que
em 1 mês, em 2 meses, você não vai ver um super resultado. Teria que ser uma coisa de 6 meses e tudo. Então dá para se questionar o resultado desse tipo de pesquisa. Como referências, né, eu conheço muita gente que fez dieta com os filhos e que os filhos melhoraram muito. Eu conheço muita gente que fez dieta com os filhos e os filhos não melhoraram nada. Então depende da criança. A minha crença parece que tá falando de religião, não é bem assim. A minha opinião pessoal é o seguinte: existem crianças, não tô falando de autistas, que têm intolerâncias alimentares, que têm alergias alimentares, e obviamente se a criança tiver intolerância ou alergia e ela ingerir aquele alimento, aquilo não vai ser bom pra ela. Se você tirar aquele alimento da dieta dela, vai fazer bem pra ela. Os alimentos que em geral causam mais alergia são o leite e o glúten. Então acho que é por isso que a dieta mais comum é tirar o leite e o glúten, acho que tira o ovo e açúcar também. Então é uma questão de você querer tentar. Se você estiver disposta a tentar, tenta com seu filho, porque algumas pessoas falam que pode ajudar muito, que dá muito certo. Então é uma questão de você estar disposta a tentar com seu filho. Aqui a gente ainda não teve essa disposição, eu assumo, mas isso vai mudar, tá? Cenas dos próximos capítulos. A questão da alergia alimentar, tem algumas pesquisas sugerindo que crianças autistas sejam mais alérgicas do que as crianças típicas. Eu não duvido, mas eu ainda não vi nada muito concreto com relação a isso. De qualquer forma, eu sempre falo para as pessoas que é legal levar num alergista ou num gastro e dar uma varrida em alergias e intolerâncias alimentares, ok? Coleta de sangue é um tormento? É um tormento. Tem que segurar, um deita em cima, outro segura ali. Aquela, gente, é a nossa vida, né? Não tem por que fingir e falar que é uma maravilha. Só que a última vez que a gente foi tirar sangue do Theo, eu acho que eu sofro mais do que ele, na verdade. A última vez que a gente foi tirar sangue dele, acontece que ele é tão curioso que ele tava lá chorando, principalmente, acho que ele chora mais da contenção, que ele odeia que segura ele, do que do exame de sangue em si. Mas na hora que começou a tirar o sangue, assim, ele ficou curioso, aí ele começou a olhar e não parava de olhar aquilo acontecendo no braço dele. Então da última vez foi engraçado até, porque na hora que ele fez isso até eu dei uma relaxada e respirei um pouco mais. Mas sim, é um tormento. Mesmo com a história social, mesmo com tudo, eles não gostam. Andressa Makoski, o Theo tem acompanhante terapêutico na escola ou só frequenta o AEE? O que é AEE? Não sei, gente. Você acha necessário um acompanhante para crianças autistas? O Theo frequenta uma sala especial dentro de uma escola regular. Eu já falei disso, vou colocar o link aqui também. Na sala especial que ele frequenta, só tem crianças autistas e tem também, acho que 2 que tem síndrome de Down e autismo, e é um professor por criança, tá? Não é atendente, não é AT, é professor, é um professor por criança, então é uma situação atípica. Se o atendente é necessário, depende da criança. Tem criança autista que não é hiperativa, que tem um autismo mais leve, que consegue sentar na sala de aula e acompanhar numa boa. Às vezes você não precisa nem adaptar o material pedagógico, não precisa fazer nada. Agora, para as crianças que são autistas moderadas a severas, principalmente que tem atenção muito curta e tem hiperatividade, o atendente bem treinado, ele ajuda bastante sim no aprendizado, com certeza. Ontem, vendo o Theo brincando com a Lola na cama elástica, eu pensei, a Lola tem que viver por muitos e muitos anos, ultrapassando os limites da vida de um cão, mas sabemos que infelizmente é quase impossível. A pergunta é, como você acha que o Theo ficará se pensam em um plano B? Foi a Cristara que mandou. Cristara, beijo, você tá sempre comigo, né? Lá no Snapchat, inclusive. Não quero falar sobre isso, não penso nisso, esse é um assunto muito doloroso pra mim e eu não tenho um plano B. Lola é insubstituível, eu não sei. Não sei, enfim, próxima, gente, desculpa. Ximena. Como o Theo lida com as idas ao médico e ao dentista? Precisa de algum preparo especial? O Theo odeia o médico e o dentista. Na verdade, o Theo vê qualquer coisa que tem uma maca, ele entra na sala e vê uma maca, ele já começa a dar um showzinho. Faz parte da vida. Geralmente eu vou preparando ele, eu falo, olha, a gente vai no médico, o médico vai olhar o seu barrigão, não vai doer, eu vou falando assim, mas chega lá ele sempre vai dar um chorinho porque ele realmente não gosta. Fale. Meu filho tem autismo, meu filho é autista do jeito que você preferir falar, mas seja didático, faz um resuminho ou pega alguma coisa no meu blog ou em qualquer outro que explique um pouquinho sobre o autismo, como que isso impacta na criança, porque na verdade isso é bom para que eles saibam como tratar ele,
para que eles saibam como reagir em certas ocasiões. É melhor para todo mundo explicar as coisas didaticamente, sabe? E é aquela coisa, gente, quem ama não vai ligar pra isso, né? Eu tenho exemplos ótimos na família, o Theo foi super bem acolhido desde que ele nasceu e até hoje, independente de um diagnóstico de autismo. O amor permanece. Então, se as pessoas são pessoas legais, se elas amam o seu filho, você vai contar que é autista e isso não vai mudar, ok? Karine Soares, você acredita na dieta livre de glúten, caseína, lactose e açúcar? Depois a homeopatia? Karine, já falei da dieta, eu acho que funciona para algumas crianças, não funciona para outras, e eu acho que quem tá disposto a tentar tem que tentar. Homeopatia? Não. Espero não ser apedrejada por isso, mas não. Assim, E olha que não podem me chamar de inflexível, tá? Eu estou dando um suplemento, eu tô indo pra coisas que não são as famosas comprovadas cientificamente, mas homeopatia, gente, eu não consigo. Não, desculpem, não sei lidar. É assim, quando você lê sobre o processo de fabricação de um elemento homeopático, pra mim aquilo é água, eu não consigo. Não sei lidar, então assim, quem usa e gosta, beleza, cada um na sua, aqui não rola. Pra mim, homeopatia, até hoje não conseguiram me convencer de que não seja mais do que água. E é isso, pra mim é a minha posição, cada um na sua. Adriana Migotti, sei que vocês investigaram alergias alimentares no ano passado. Como ficou isso? Alguma descoberta? Retiraram, rotacionaram algum tipo de alimento? Não, a gente teve em um médico no Rio, famoso gastro, que anda investigando alergias alimentares em crianças autistas. Fizemos o prick test no braço, que é aquele que você coloca os ativos e vê se vai reagir. E deu uma dúzia de alergias, todas discretas. Discretas mesmo, assim. Ficou um pouquinho vermelho o braço dele. Eu já tinha lido e já tinha visto falar, ouvido falar, que muitos médicos não recomendam esse prick test. Por várias razões, tudo. Mas eu resolvi dar um voto de confiança porque eu sei de muita gente que tem ido nesse médico e que tem gostado, enfim. Mas o negócio, na minha cabeça, já tinha uma certa dúvida. Ainda por cima deu alergias discretas. Eu falei, gente, eu vou mudar, tirar um monte de coisa da alimentação dele, sendo que deu discreta. Por exemplo, deu as 4 carnes principais, que é porco, frango, peixe e boi, deu alergia discreta. Eu vou tirar as 4 carnes dele, vou ficar dando só carnes exóticas, assim. Enfim, a decisão que a gente tomou aqui é não mexer, exceto pelo feijão, que foi uma coisa que apontou lá como alergia discreta, e a gente percebe claramente que faz muito mal pro Theo, porque o Theo fica uma bomba de gases, ele vira uma arma química, ele acorda de madrugada, o cocô fica um horror. Então assim, feijão definitivamente não dá. Aqui em casa a gente aboliu o feijão. Mas é isso, as outras coisas eu já tinha meio que tentado perceber se modificava o comportamento dele com relação a isso, e nós não achamos que fazia diferença. Juntando isso à coisa do prick test, as dúvidas que eu tinha e as alergias serem discretas, a gente não fez nada com essa informação até hoje. Nas evoluções do desenvolvimento do Theo, Marcelo Brunelli, qual foi a que você julga como ponto da virada no tratamento dele? O que você julga que foi determinante para a evolução do Theo? Determinante para a evolução do Theo foi começar a tratar assim que ele teve o diagnóstico com 2 anos de idade. Mas a evolução do Theo, nos primeiros 6 meses depois do diagnóstico, ela foi assim. E aí ela começou a entrar num patamar e até hoje a gente tá assim, sabe, devagar e sempre. É uma curva ascendente, mas é uma curva ascendente leve. Porque o Theo é um autista severo. Uma coisa que eu tenho percebido é que tem crianças que fazem poucas intervenções e que super desenvolvem e fica com pouquíssimas características de autismo. Tem outras que fazem muitas intervenções e anda pouco ali, ou anda muito devagar. E o Theo tá nesse segundo caso. E é uma coisa da neurologia dele que a gente não tem muito como explicar. Obviamente a gente continua investindo porque a gente é pai, a gente não desiste nunca. Mas o Theo não teve nada que a gente possa dizer que foi uma grande virada, assim, sabe? O Theo vem no devagar e sempre já faz um tempo. Um marco importante que eu considero pra ele com relação ao comportamento foi a coisa do PEX, e isso eu já falei lá atrás. Como você lida com fé versus ciência no caso do Theo? Nossa, Marcelo, que difícil isso. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho religião. O que eu levo como religião pra mim é que a minha passagem por esse mundo é breve, eu tenho que fazer
o bem, que eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que passar por aqui da melhor forma que eu conseguir. É nisso que eu acredito. Então eu não acredito que o Theo foi um presente de Deus, ou que o Theo foi escolhido por Deus, ou que eu fui escolhida por Deus. Eu não acredito nessa coisa religiosa em torno disso. Eu acho que eu fui sorteada pelo universo, um monte de gente foi, aconteceu, poderia ter acontecido com a Joaninha, com a Mariquinha, né? Aconteceu comigo. É isso, e eu tenho que fazer dessa situação a melhor situação que eu conseguir, para que nós sejamos felizes, para que o Theo seja feliz. E é isso, essa é a nossa vida, né? A gente tem que pegar um limão e fazer uma caipirinha todo dia. E resiliência, né? As coisas nem sempre saem do jeito que a gente imaginava que elas fossem sair, mas cabe a gente gerenciar isso da melhor forma, porque a vida tá aí, ela passa, né? A gente tem que viver. E é isso que a gente tenta fazer por aqui. Tenho dúvidas sobre Asperger, já que dizem ser uma forma mais branda do espectro autista, Inês. Por essa questão deve ser ainda mais difícil o diagnóstico, certo? Os sintomas, comportamentos que devemos prestar atenção são semelhantes. Inês, eu não sou médica, tá? E o meu filho não é Asperger, assim. O que eu sei de ler é que sim, o diagnóstico é mais difícil. Dependendo da criança, ela disfarça bem os déficits dela, principalmente se ela for menina, e não é qualquer médico que pega, não. Então, sim, é um diagnóstico mais difícil. É considerado um autismo mais leve, mas como diz minha amiga Marie Dorion, autismo até leve é grave. Então tem muito Asperger que se autoagride, que tem depressão, índice de suicídio entre Aspergers é muito alto, são muitas coisas que a gente tem que prestar atenção nisso aí. E a minha dica continua a mesma, se vai num médico para tentar um diagnóstico para saber se é Asperger ou não, que hoje em dia nem usa mais essa nomenclatura, né, é tudo autismo leve, vá num médico que entenda bem de autismo, e é isso. Vamos lá, deixa eu ver se tem muita coisa aqui ainda. Gente, tem muita coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou gravar um segundo vídeo semana que vem, pode ser? Porque já ultrapassou os nossos 20 minutos aqui. Nem sei quantos deu, na verdade, já vou descobrir. Então, é isso. Dessa vez foi isso, eu vou guardar o resto das perguntas e eu gravo um outro vídeo semana que vem ou na outra semana, porque semana que vem eu tô no Brasil. Combinado? Mas eu prometo que eu vou estar mais presente aqui no canal com vocês. Um pedido especial pra vocês. Quem não se inscreveu ainda no meu canal, vai ali em cima, fica no cantinho direito da página, tá escrito inscrever-se. Se inscreve lá pra receber os novos vídeos, que aí você recebe notificação no e-mail assim que eu publicar um vídeo novo. E curte o vídeo se você gostou, tá bom? Vou melhorar esse canal pra vocês. Um beijo e até a próxima, e a gente continua se falando nos nossos canais de sempre.